Nos próximos capítulos da novela Pantanal, antes de morrer, Renato vai fazer uma descoberta chocante. É isso mesmo, Renato também irá morrer pouco depois do Roberto. Mas ele não fará a partida antes de descobrir um segredo de arrepiar qualquer um da cabeça aos pés. Desesperado, ele vai falar: "Eu não acredito. Isso aqui vai mudar tudo. Será que o Marcelo já sabe? O meu pai? Eu não consigo acreditar." Zuleika ouve a voz do filho. Ela vai correndo até a sala e pergunta: "O que foi, Renato? Eu ouvi você gritando. Aconteceu alguma coisa?" Renato fica nervoso diante da mãe e responde: Não foi nada, mãe. Eu só. Eu só vi um boi correndo lá fora. Deixa eu ir lá ajudar o mano." No entanto, Zuleika percebe um detalhe e pergunta: "O que é isso na sua mão? É um envelope?" Renato responde: "Não é nada, mãe. São só uns papéis que eu encontrei aqui. Nada demais." Esperta, Zuleika insiste: "Deixa eu ver. Me dá aqui, Renato." Renato fica nervoso. Ele sabe que sua mãe não pode ver do que se trata esses documentos. Ele então gagueja: "Mãe, eu." Nessa hora, Tenório aparece falando: "Ô Zuleika, você viu onde tá minha bota?" Zuleika se distrai e Renato sai correndo antes que ela pudesse descobrir a verdade. Com o envelope nas mãos, ele diz: "Ainda bem que o pai apareceu. A mãe não pode ver isso de jeito nenhum. Isso aqui vai acabar com ela. Talvez aconteça algo pior. Que sorte. Esse segredo não pode aparecer assim, de qualquer jeito. Eu preciso tomar cuidado." O rapaz caminha mais um pouco sozinho enquanto pensa: "O que eu faço agora? Eu não posso deixar isso passar em branco. Eu preciso tomar uma atitude." Enquanto isso, na casa da fazenda, Zuleika encontra as botas do Tenório e logo comenta: "Tenório, você não acha que o Renato anda estranho? Ele parece que sempre tá em alerta, como se estivesse escondendo alguma coisa." Tenório questiona: "Do que você tá falando, hein? Eu tô achando nada de estranho. Ele parece muito normal pra mim." Irritada, Zuleika questiona: "Você não tá entendendo, Tenório. O Renato tá diferente sim. Eu sou a mãe dele. Eu sinto. Hoje mesmo eu vi ele segurando um papel, um envelope nas mãos, e quando eu perguntei o que era, ele correu de mim." Curioso, Tenório pergunta: "Envelope? Que envelope era esse?" Zuleika fica ressabiada e responde: "Eu não sei o que tinha nele, pra falar a verdade. O Renato não quis me falar." Ficando preocupado, Tenório questiona: "Como assim? Como ele era?" Agora é a Zuleika quem fica preocupada e responde: "Era um envelope azul, grande. Mas por que você tá tão curioso? Parece até meio nervoso." Tenório mal consegue esconder sua cara de preocupação e responde enquanto sai da sala rapidamente: "Não é nada, eu só lembrei que eu tenho que fazer uma ligação." Zuleika o vê saindo e comenta consigo mesma: "Ligação? Eu acho que ele tá enlouquecendo, isso sim." Segundos depois, Tenório aparece dentro de seu escritório. Ele revira tudo e não consegue encontrar o que procura. Na hora, ele desabafa consigo mesmo: "Era só o que me faltava, ser roubado pelo meu próprio filho. E agora o que eu faço, meu Deus? Se o Renato mostra isso pra alguém, eu tô perdido. Eu preciso encontrar ele." Tenório corre e sai para encontrar o rapaz. Enquanto isso, andando pela fazenda, Renato encontra com a Guta sozinha. O rapaz pensa em uma coisa e decide se aproximar da irmã enquanto pergunta: "Guta, o que você acha do nosso pai? Eu sei que ele não é um exemplo, mas ainda assim é o nosso pai. O que você acha dele?" Guta responde: "Eu não sei. O pai, bom, ele não é boa coisa. Mas por que isso agora? Você sempre parece estar do lado dele. Tá começando a ficar em dúvida?" Renato fica pensativo. Ele pega o envelope e responde: "Não, é que eu descobri." Impaciente,
Guta pergunta. Fala logo, por que isso agora? Renato não gosta do tom de voz da meia-irmã. Com o sangue ruim do pai correndo pelas veias, ele diz. Quer saber? Não é nada. Você só tem toda essa raiva do pai por ele ter expulsado a Maria Bruaca daqui. E se não fosse isso, as coisas seriam diferentes. Guta se irrita na hora e esbraveja. Você não tem ideia do que tá falando. Você é igual a ele, um egoísta, mau caráter. Você devia ter vergonha de estar aqui e ainda falar uma coisa dessas. Vai embora daqui. Renato dá um sorriso maldoso e diz. Eu vou. Não adianta ficar conversando com uma idiota que nem você. Guta não aguenta de tão nervosa e volta para casa cuspindo fogo. A moça toma um copo d'água e se senta muito nervosa. Olhando pro vazio, Guta fala. Eu queria que esse maldito morresse. Ele é tão odioso feito meu pai. Zuleika aparece e pergunta. Falando sozinha, Guta? Guta fica sem jeito e desconversa. Eu tô aqui pensando alto, não é nada. Preocupada, Zuleika se senta ao lado da moça e sussurra perguntando. Você viu o Renato por aí? Guta responde. Eu vi, tive uma conversa com ele agora há pouco. Aconteceu alguma coisa, Zuleika? Você parece nervosa, estranha. Olhando para os lados, Zuleika conta. O Renato saiu daqui mais cedo. Ele não parecia muito tranquilo. Mas até aí eu não achei estranho. Depois o Tenório veio e estava procurando por um envelope. Eu vi o tal envelope na mão do Renato e falei pro Tenório. Guta interrompe e pergunta. Mas o que isso tem a ver? Você tá dando voltas. Diz logo, Zuleika, diz logo o que tá te preocupando. Ainda mais tensa, Zuleika continua. O seu pai ficou bem nervoso quando eu disse que o Renato tinha pegado o envelope. Eu acho que tem alguma coisa lá que ninguém pode saber. Guta arregala os olhos e sente um calafrio. Ela pensa em uma coisa e pergunta. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a morte do Roberto? Zuleika começa a derramar uma lágrima e diz. Eu não sei, Guta. Eu acho que pode ser. Eu tô com medo do Tenório estar envolvido nisso de algum jeito. Preocupada, Guta fala. As coisas andam estranhas por aqui depois que o Roberto morreu, mas isso é demais. Eu vou saber do meu pai o que tem nesse tal envelope. Zuleika então comenta. Cuidado, Guta. Eu não sei se isso tem a ver com o seu pai mesmo, mas aquele tal de Solano me dá arrepios. Guta se levanta determinada e vai à procura do pai. Ela procura pela casa toda, decidida a tirar essa história a limpo. Quando não encontra, a moça decide ir até o lado de fora. Chegando lá, ela vê o Tenório de costas, mas à medida que vai se aproximando, percebe que o maldito está conversando com o Solano. Guta se esconde e ouve o Tenório falando. Eu acho que o Renato pegou aquele envelope com os documentos. Solano pergunta. Patrão, o senhor tem certeza que ele pegou? O senhor sabe que isso não pode cair nas mãos erradas. Tenório comenta. Eu sei disso. Justo agora que meu plano estava quase dando certo. Eu preciso encontrar o meu filho. Solano diz. Se o senhor quiser, patrão, eu posso procurar e dar um jeito nesse moleque. Guta fica assustada com o jeito que o bandido está falando e sussurra. Isso não tá me cheirando bem. O meu pai e esse tal de Solano, tem alguma coisa errada. Eles parecem que estão fazendo algo muito ruim. Tenório respira fundo e diz. Você tá certo. O Renato tá precisando de um corretivo. Ele já tá passando de todos os limites. Solano pergunta. Então eu posso fazer o que eu quiser? Resolver a situação do jeito que eu achar melhor, patrão? Tenório não pensa duas vezes e responde. Pode sim. Eu vou te dar a carta branca pra resolver isso. Dá um jeito de recuperar aqueles papéis antes que aquele idiota do meu filho faça alguma besteira. Tenório se vira e sai. Solano fica sozinho e Guta continua observando. Já sozinho, o jagunço fala em voz alta. Ainda bem que o patrão nem suspeita que fui eu que matei aquele filhinho intrometido.
Mas agora esse tal de Renato descobriu tudo. Eu vou ter que matar mais um. Guta se assusta, mas se assusta tanto que chega a fazer um barulho. Ela coloca a mão na boca, mas Solano ouviu o gemido. O jagunço saca sua arma e caminha lentamente, com ela ainda abaixada e perguntando: "Quem é que tá aí? É o senhor, seu Tenório?" Guta fica toda arrepiada. Ela começa a tremer e olha para os lados, tentando encontrar uma forma de se esconder. Solano continua dando a volta e se aproximando do local onde a moça está. Nessa hora, Guta é puxada por uma pessoa dentro de uma moita. Ela fica em silêncio e Solano não a vê. Achando que foi apenas um alarme falso, ele se afasta e vai embora. Guta então se vira para trás e vê que a pessoa que a ajudou é o Renato. O rapaz pergunta: "O que você tá fazendo aqui, Guta?" Apavorada, Guta responde: "Eu tava procurando pelo pai. Aí eu vi uma conversa dele com o peão novo, o Solano. Eles estavam falando de um envelope com alguns documentos que você encontrou." Renato coloca a mão no bolso, tira os documentos e diz: "É disso aqui que você tá falando?" Guta fica tensa e fala: "É isso. O que tem aí? Pelo que eu ouvi, eu não sei, mas parece que tem alguma coisa séria nesses papéis. Você tá correndo perigo." Renato responde: "Eu sei disso. Esse Solano é um bandido. Ele e o pai são piores do que a gente já pensou." Guta pergunta: "Do que você tá falando?" O rapaz responde: "Olha isso, Guta. São nomes, endereços, recibos. O pai já mandou matar mais de 100 pessoas. E esse tal de Solano estava envolvido na maior parte das mortes." Juntando os fatos que acabou de ter com o que tinha ouvido da conversa anterior, Guta fala: "Então foi por isso que ele... Eu sinto muito, Renato, mas eu ouvi o Solano falando que foi ele quem matou o Roberto." Renato fica em choque e sussurra: "Roberto? Foi ele? E o pai, ele sabe disso?" Antes mesmo que a Guta pudesse responder, o próprio Solano é quem responde: "Ele não sabe e também não vai saber de vocês dois." Guta e Renato ficam de boca aberta e paralisados. Solano sorri com a reação deles e comenta: "Vocês dois acharam mesmo que eu não ia ver vocês escondidos. Logo eu, um jagunço de primeira." Os dois ficam em pânico, mas Renato diz: "Você não precisa matar a gente." Guta completa: "É isso. Você pode ir embora daqui e ninguém nunca vai te encontrar." Solano fala: "Se dependesse do covarde do seu pai, não iam mesmo. Mas eu ainda quero meu dinheiro. Eu vim aqui para fazer um serviço e eu vou fazer." Solano destrava a arma e mira primeiro em Renato. Acontece que Tenório aparece na hora. Ele vê a cena e pula em cima de Solano. Eles começam a rolar no chão, até que um tiro é disparado. A luta continua. Guta pega uma pedra e acerta na cabeça de Solano. O jagunço desmaia com um golpe e Tenório pega a arma dele. Olhando para a filha, ele pergunta: "Você tá bem, Guta? Tá tudo bem, minha filha?" Guta balança positivamente a cabeça e completa: "Eu tô... Mas o Renato..." Tenório vira os olhos para o filho e se assusta quando vê que Renato levou um tiro na cabeça. Desesperado, ele corre, segura o menino e grita: "Acorda, meu filho! Acorda, Renato!" Com um olhar de desprezo, Guta fala em alto e bom tom: "Não adianta, pai. O Renato morreu, assim como o Roberto. E a culpa é toda sua. Toda sua!" Tenório sente as palavras da filha como balas atravessando seu peito, já que ele sabe que é a mais pura verdade. E você, gostaria dessa cena? Deixa aí sua opinião nos comentários. E aproveita para deixar o seu like no vídeo. É só clicar nesse joinha que fica aqui embaixo. Não se esqueça de que aqui no canal tem vídeo novo todo dia depois da novela. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.